Meu nome é José Roberto da Silva. Tenho 46 anos e no dia 22 de junho de 2025 morri por 9 minutos durante meu tempo de oração matinal e recebi um aviso de Jesus que vai abalar você até o fundo da alma. Por 22 anos, tenho sido um crente fiel, diácono na Igreja Batista Pedra Angular e um homem que pensava entender o que significava seguir a Cristo. Mas naquela manhã, descobri que tudo o que eu pensava saber sobre os últimos tempos estava prestes a se desenrolar bem diante dos nossos olhos. Cresci em um lar cristão no interior de Minas Gerais, onde meu pai trabalhava na fazenda da família e minha mãe ensinava na escola dominical da nossa pequena igreja rural. A fé não era apenas o que fazíamos aos domingos. Ela estava tecida no tecido das nossas vidas diárias. Orávamos antes de cada refeição, líamos as Escrituras toda noite após o jantar e falávamos sobre Jesus como se ele fosse uma pessoa real que se importava com cada detalhe das nossas vidas. Aceitei Cristo como meu Salvador quando tinha 12 anos durante um avivamento de verão. A convicção foi tão forte naquela noite. Eu sabia que era um pecador necessitado de um Salvador e sabia que Jesus havia morrido pelos meus pecados. Quando caminhei até a frente e orei com o pastor Silva, senti o peso do pecado sair dos meus ombros como correntes caindo. Casei com minha namorada da faculdade, Ana Beatriz, quando tinha 24 anos. Ela era uma mulher temente a Deus, que compartilhava minha paixão pelas Escrituras e oração. Construímos nosso lar sobre princípios bíblicos, criamos nossos 3 filhos, Gabriela, Lucas e Sofia, na fé, e servimos fielmente em qualquer igreja que Deus nos colocasse. Nos últimos 15 anos, frequentamos a Igreja Batista Pedra Angular, onde sirvo como diácono, e Ana Beatriz lidera o Ministério das Mulheres. Ensino o estudo bíblico masculino toda quarta à noite, e nossa família nunca perdeu um culto, a menos que alguém estivesse seriamente doente. Por toda medida externa, éramos cristãos modelo, vivendo vidas fiéis. Mas se eu for completamente honesto, algo havia estado faltando na minha vida espiritual nos últimos anos. Minhas orações haviam se tornado rotineiras, recitações mecânicas de pedidos familiares. Minha leitura bíblica era mais sobre cumprir uma exigência diária do que genuinamente buscar a voz de Deus. Eu ainda acreditava em todas as doutrinas certas e dizia todas as palavras certas, mas o fogo do primeiro amor havia diminuído para brasas que mal brilhavam. Eu havia estado orando sobre essa secura espiritual por meses, pedindo a Deus para renovar minha paixão por Ele, para falar comigo de maneiras novas, para acender meu coração novamente. Nunca imaginei que Ele responderia essa oração da maneira que fez. Aquela segunda-feira de manhã, 22 de junho, começou como inúmeras outras. Acordei às 5h30, fiz café e fui para meu escritório para meu tempo diário de oração. Esta havia sido minha rotina por mais de 20 anos. 1 hora sozinho com Deus, antes do resto da família acordar e as demandas do dia começarem. Me ajoelhei ao lado da minha mesa, abri minha Bíblia no Salmo 91, uma passagem na qual havia estado meditando toda semana, e comecei a orar. Estava cerca da metade da minha lista usual de pedidos quando algo mudou na atmosfera do cômodo. O próprio ar parecia ter se tornado mais espesso, mais carregado, como o momento antes do raio cair. Senti uma presença que era tanto familiar quanto avassaladora. Todos os pelos dos meus braços se arrepiaram e soube sem nenhuma dúvida que não estava mais sozinho naquele cômodo. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, senti uma dor aguda no peito que tirou meu fôlego. O infarto foi súbito e massivo. Não tive sinais de alerta, nenhum sintoma anterior. Um momento estava orando, no próximo estava desabando ao lado da minha mesa, minha visão escurecendo enquanto meu coração parava de bater. O último pensamento que lembro foi uma oração desesperada. Jesus, se esta é minha hora, por favor, cuide da minha família. Então, tudo ficou preto. Mas então consciência, diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Me encontrei em pé num lugar que transcendia a descrição física. Não estava mais no meu escritório, não estava mais no meu corpo. No entanto, estava mais consciente e alerta do que jamais estive na vida. A presença que havia sentido no meu escritório era agora visível, tangível, inegável. Jesus estava diante de mim, e ele não era nada como o gentil professor das figuras da escola dominical. Ele era magnífico,
radiante de santidade, flamejante com uma autoridade que me fez cair de joelhos sem pensar. Seus olhos tinham profundezas de amor que nunca imaginei, mas também uma tristeza que partiu meu coração. José, ele disse, e meu nome carregava o peso da eternidade. Senhor, sussurrei, finalmente entendendo o que essa palavra realmente significava. Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, ele falou palavras que estão gravadas na minha memória para sempre. Setembro marcará o início do fim. As palavras me atingiram como um golpe físico. Tentei processar o que ele quis dizer, mas antes que pudesse perguntar, ele as repetiu com ainda maior ênfase. O início do fim. Subitamente, o espaço ao nosso redor se transformou, e me encontrei em pé numa vasta planície sob um céu escurecendo que parecia se estender além do horizonte. Não era apenas a ausência de luz. A escuridão tinha peso, substância, malevolência. Esta era a escuridão espiritual tornada visível. Enquanto observava, nações começaram a se erguer como figuras sombrias pela planície. Não eram países no sentido geográfico, mas entidades espirituais representando potências mundiais, ideologias e sistemas que se opunham ao reino de Deus. Podia sentir seu ódio por qualquer coisa santa, sua determinação de destruir a fé e estabelecer seu próprio domínio. Essas figuras sombrias estavam discutindo, confrontando, se preparando para a batalha numa escala que nunca imaginei. Vi exércitos se reunindo, não apenas soldados físicos, mas forças espirituais se alinhando para o conflito final entre o bem e o mal. A tensão no ar era tão espessa que quase sufocava. Então, observei com horror enquanto fogo começou a chover. Não fogo natural, mas armas de destruição lançadas por mãos humanas. Mísseis riscavam o céu como estrelas cadentes, mas essas estrelas traziam morte em vez de admiração. Vi cidades desaparecendo em clarões cegantes, regiões inteiras consumidas por fogos que não podiam ser extintos. As armas eram mais aterrorizantes do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Não apenas mísseis nucleares, mas tecnologias que não reconheci. Dispositivos que pareciam manipular o próprio tecido da realidade. Era como se a humanidade tivesse destrancado poderes que nunca deveria possuir e os estivesse usando para destruição mútua. Mas no meio desse caos, notei algo que me deu esperança. Espalhadas entre a destruição estavam pessoas que pareciam intocadas pela escuridão circundante. Estavam de joelhos em oração e brilhavam com uma luz que a escuridão não podia extinguir. Essas pessoas orando não estavam reunidas em lugares seguros ou se escondendo da destruição. Estavam bem no meio do caos, mas estavam protegidas por algo invisível, ainda mais real que qualquer armadura física. Seus rostos estavam em paz, apesar do terror ao redor, e sua luz crescia mais brilhante conforme a escuridão se intensificava. Jesus apontou para essas figuras brilhantes. Estas são aquelas que suportarão, ele disse, sua voz cheia tanto de tristeza quanto de orgulho. Elas conhecem minha voz e estão prontas. Prepararam seus corações, não apenas seus suprimentos de emergência. Acumularam tesouro no céu, não apenas comida em suas despensas. Podia ver o que diferenciava essas pessoas. Não eram apenas crentes de nome, eram crentes de vida. Sua fé não estava compartimentalizada no domingo de manhã. Permeava cada aspecto de sua existência. Haviam cultivado relacionamentos reais com Jesus, não apenas rotinas religiosas. Então Jesus se virou para as massas de pessoas correndo em pânico, seus rostos contorcidos de medo e confusão. Estas não eram pessoas obviamente más. Muitas pareciam com os membros da igreja que eu via todo domingo, mas não estavam preparadas para o que estava acontecendo, sobrecarregadas por circunstâncias que nunca pensaram que realmente viriam. Mas muitos que se chamam meus não estão prontos, Jesus disse, e a tristeza em sua voz era de partir o coração. Eles se agarram ao conforto, não a mim. Confiaram em sua prosperidade, seus sistemas de segurança, suas contas de aposentadoria. Fizeram ídolos de suas bênçãos e esqueceram o doador. Observei enquanto essas pessoas despreparadas tentavam desesperadamente encontrar segurança nas mesmas coisas que lhes haviam dado falsa segurança antes. Sua riqueza, suas conexões, seus governos. Mas todos esses sistemas estavam desmoronando sob o peso do caos.
Setembro será uma linha divisória, Jesus continuou. Aqueles que verdadeiramente me seguem serão separados daqueles que apenas conhecem sobre mim. O tempo de cristianismo confortável está terminando. A partir de agora, apenas fé autêntica sobreviverá ao que está vindo. Ele me mostrou algo que mudou para sempre, como vejo a preparação espiritual. Não era sobre acumular comida e água, embora a preparação prática tenha seu lugar. Era sobre a condição do coração. As pessoas que brilhavam com luz no meio do caos não foram protegidas porque tinham bunkers ou arsenais. Foram protegidas porque conheciam Jesus intimamente e ele as conhecia. José, ele disse, e sua voz carregava tanto urgência quanto amor, você deve avisar meu povo. Muitos estão dormindo espiritualmente. Eles vão à igreja, cantam as músicas, dizem as orações certas, mas seus corações estão longe de mim. Quando setembro chegar e o abalo começar, descobrirão se sua fé é real ou apenas familiar. Senti o peso tremendo dessa responsabilidade. Como poderia transmitir o que estava vendo? Como poderia fazer as pessoas entenderem que não se tratava de pânico, mas de preparação espiritual? Não tenha medo, Jesus disse, como se lesse meus pensamentos. Aqueles que têm ouvidos para ouvir reconhecerão minha voz em sua mensagem. Aqueles que estão verdadeiramente prontos para meu retorno abraçarão este aviso como um presente de misericórdia. Então ele me mostrou algo que me deixou tanto encorajado quanto alarmado. Vi famílias sendo divididas não por política ou dinheiro, mas por preparação espiritual. Pessoas que haviam frequentado a mesma igreja por décadas se encontraram em lados opostos de uma linha invisível. Alguns ouviram o chamado para uma fé mais profunda e responderam com corações arrependidos. Outros rejeitaram qualquer sugestão de que sua vida espiritual precisava de mudança. A divisão era clara e dolorosa. Irmãos que haviam crescido juntos descobriram que um estava pronto para o que vinha e o outro não. Cônjuges que haviam compartilhado a mesma cama por anos descobriram que apenas um realmente conhecia Jesus pessoalmente. Famílias inteiras foram separadas não por morte, mas por escolha espiritual. Esta separação não é minha vontade, Jesus disse, e pude sentir sua dor, mas é o resultado natural quando as pessoas escolhem conforto em vez de conformidade à minha vontade. Quando setembro chegar, ficará claro quem me serviu porque me amavam e quem me serviu porque era conveniente. Então, vi algo que me encheu tanto de esperança quanto de determinação. Vi pessoas em todo o Brasil e mundo que começaram a buscar Jesus com nova intensidade, depois de ouvir avisos como o que eu estava recebendo. Pessoas que haviam sido cristãs nominais por anos, de repente se deram conta de que não conheciam Jesus pessoalmente. Começaram a orar com desesperança real, a ler as Escrituras procurando por Ele, não apenas por informação. Essas pessoas transformadas tornaram-se as que brilharam com luz na visão. Sua preparação não era sobre estocar suprimentos, mas sobre conhecer o coração de Deus. Não se tratava de ter planos de fuga, mas de ter paz que ultrapassa o entendimento. Estes são meus verdadeiros discípulos, Jesus disse com alegria em sua voz. Eles ouviram o aviso e responderam. Quando setembro vier e o mundo começar a tremer, eles permanecerão firmes porque construíram suas vidas sobre a rocha da fé genuína. Senti uma urgência crescente. Quantas pessoas em minha própria igreja, em minha própria família, não estavam realmente prontas? Quantas haviam confundido frequência religiosa com relacionamento real? Quantas descobririam tarde demais que conhecer sobre Jesus não é a mesma coisa que conhecer Jesus? O tempo é curto, Jesus continuou. Setembro se aproxima rapidamente. Aqueles que ouvirem este aviso e agirem sobre ele descobrirão que tenho preparado um lugar de proteção espiritual no meio da tempestade. Mas aqueles que rejeitarem ou ignorarem descobrirão que construíram suas vidas sobre areia. Então, tão subitamente quanto havia começado, a visão terminou. Estava de volta em meu corpo, deitado no chão do meu escritório, com paramédicos trabalhando sobre mim. Ana Beatriz estava ajoelhada ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, orando desesperadamente para que eu voltasse para ela. José, José, você pode me ouvir? A voz de um paramédico parecia vir de muito longe. Tentei falar, mas minha voz saiu como um sussurro rouco. Jesus, foi tudo que consegui dizer inicialmente.
Ana Beatriz segurou minha mão mais forte. Ele está de volta, ela disse através de suas lágrimas. Graças a Deus ele está de volta. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, lutei com como compartilhar o que havia experimentado. Os médicos me disseram que havia estado clinicamente morto por 9 minutos. Meu coração havia parado completamente. Do ponto de vista médico, eu não deveria ter sobrevivido, muito menos voltado sem dano cerebral. Mas eu sabia a verdade. Havia sido enviado de volta com uma mensagem que poderia salvar vidas não apenas físicas, mas espirituais. A pergunta era: as pessoas ouviriam? Comecei compartilhando com Ana Beatriz. Ela me conhecia há mais de 20 anos e sabia que eu não era dado a fantasias ou exageros. Quando terminei de contar sobre minha experiência, ela ficou quieta por um longo tempo. José, ela finalmente disse, desde que voltou, algo é diferente em você. Há uma urgência, uma intensidade que nunca vi antes. E quando você ora agora, é como se estivesse falando com alguém que está bem na sua frente. Ela estava certa. Meu relacionamento com Jesus havia sido transformado. Ele não era mais uma figura distante que eu orava em direção ao céu. Ele era uma presença real, tangível, alguém que eu havia visto face a face e cujas palavras ainda ecoavam em minha mente. Compartilhei a mensagem primeiro com nosso pastor, Antônio. Esperava ceticismo, talvez até resistência. Em vez disso, ele ouviu com crescente sobriedade. José, ele disse quando terminei, nossa igreja precisa ouvir isso. Tenho estado sentindo que Deus está preparando algo. Chamadas para a oração mais profunda, para exame do coração, para a preparação espiritual real. Sua experiência confirma o que o Espírito tem estado sussurrando para muitos de nós. No domingo seguinte, testifiquei diante da nossa congregação. O silêncio no santuário era completo. Você podia ouvir pessoas respirando. Quando terminei, o pastor Antônio convidou qualquer um que quisesse oração, ou queria examinar sua condição espiritual, para vir à frente. Mais da metade da congregação se levantou. Pessoas que haviam sido membros por décadas vieram chorando, admitindo que não sabiam se realmente conheciam Jesus pessoalmente ou apenas conheciam sobre ele. Famílias inteiras se ajoelharam no altar, orando juntas talvez pela primeira vez em anos, mas nem todos receberam a mensagem bem. Alguns membros ficaram visivelmente desconfortáveis. Depois do culto, várias pessoas se aproximaram de mim com preocupações. Irmão José, disse Carlos, um dos outros diáconos, você quase morreu. É natural que sua mente criasse experiências intensas, mas devemos ser cuidadosos sobre afirmar que Deus nos deu revelações especiais. Maria, que liderava um dos grupos de estudo bíblico das mulheres, foi mais direta. Esta conversa sobre setembro está assustando pessoas desnecessariamente. Nossa igreja sempre ensinou que ninguém sabe o dia ou a hora do retorno de Jesus. Entendi sua resistência. Durante anos, todos nós havíamos estado confortáveis com nossa rotina espiritual. A ideia de que Deus poderia estar pedindo mais de nós, que nosso cristianismo casual poderia não ser suficiente para o que estava vindo, era perturbadora. Mas nas semanas que se seguiram, comecei a ver exatamente a divisão que Jesus havia me mostrado. Algumas pessoas ficaram profundamente convictas e fizeram mudanças dramáticas em suas vidas espirituais, enquanto outras descartaram o aviso como fanatismo religioso. Quando chegamos a julho e agosto, apenas semanas após minha experiência, os sinais sobre os quais Jesus havia me avisado começaram a se manifestar exatamente como ele havia predito. O primeiro sinal foi instabilidade governamental. No início de agosto, 3 grandes líderes mundiais tomaram decisões que desafiavam toda a lógica política e análise especializada. Acordos comerciais que haviam levado anos para negociar foram subitamente cancelados da noite para o dia. Alianças militares, que haviam existido por décadas, foram dissolvidas sem explicação. Era como se as pessoas no poder estivessem sendo influenciadas por forças que não entendiam. O segundo sinal foi vacilação econômica. Em 10 de agosto, mercados de ações ao redor do mundo experimentaram suas piores perdas de um único dia na história. Não por causa de qualquer evento econômico identificável, mas porque investidores subitamente perderam confiança em todo o sistema financeiro global. Bancos que haviam sido considerados grandes demais para falir começaram a mostrar sinais de instabilidade.
O terceiro sinal foi tempestades se intensificando. As inundações devastadoras que atingiram o Rio Grande do Sul em julho quebraram todos os recordes meteorológicos existentes. O que deveria ter sido chuva controlável se transformou em enchentes catastróficas que submergiram cidades inteiras em menos de 12 horas, algo que nunca havia sido observado antes. A destruição foi diferente de qualquer coisa na história registrada, com níveis de água subindo mais rápido do que qualquer fenômeno natural poderia explicar. Mas, mais significativamente, comecei a ver a divisão espiritual sobre a qual Jesus havia me avisado. Igrejas que pareciam unidas por anos se dividiram subitamente conforme alguns membros abraçaram o chamado para a preparação espiritual mais profunda, enquanto outros resistiram a quaisquer mudanças em suas rotinas confortáveis. Famílias que haviam frequentado igreja juntas por décadas se encontraram em lados opostos da pergunta: estamos realmente prontos para o retorno de Jesus? Ou temos brincado de igreja enquanto nossos corações permaneceram longe dele? A divisão não era entre denominações ou campos teológicos. Cortava bem pelo meio de congregações individuais e até famílias individuais. Era exatamente o que Jesus havia me mostrado: uma separação entre aqueles que verdadeiramente conheciam sua voz e aqueles que só haviam conhecido sobre ele. Um mês após meu testemunho em nossa igreja, recebi uma carta que confirmou tudo o que Jesus havia me mostrado. Era de uma mulher chamada Fernanda, que frequentava uma igreja vizinha. Irmão José, ela escreveu, depois de ouvir sobre seu testemunho, percebi que havia sido cristã apenas de nome por mais de 20 anos. Ia à igreja, cantava as músicas e dizia as orações, mas nunca havia realmente entregado meu coração a Jesus. Seu aviso sobre setembro me fez examinar minha condição espiritual e descobri que não estava pronta de jeito nenhum. Entreguei minha vida verdadeiramente a Cristo pela primeira vez, e agora sinto a paz sobre a qual você falou, mesmo enquanto observo o mundo tremendo ao nosso redor. Essa carta me lembrou por que Jesus havia me enviado de volta com esta mensagem. Não era para causar medo ou pânico, mas para despertar seu povo antes que fosse tarde demais. Agora, enquanto nos aproximamos de setembro e observo os eventos continuando a se desenrolar exatamente como Jesus avisou, sinto tanto tristeza quanto gratidão. Tristeza por aqueles que se recusam a dar ouvidos ao aviso e já estão sendo sobrecarregados por circunstâncias para as quais nunca se prepararam. Gratidão por aqueles que levaram a mensagem a sério e passaram essas semanas se aproximando de Jesus. O abalo que Jesus me mostrou não é mais um evento futuro. Está acontecendo agora mesmo, construindo em direção aos eventos climáticos que ele disse que começariam em setembro. Governos estão tremendo, conforme suas fundações desmoronam. Economias estão vacilando, conforme pessoas percebem que sua segurança foi construída sobre ilusão. Tempestades estão se intensificando além de qualquer coisa na história registrada. E corações estão esfriando conforme medo substitui amor nas almas dos homens. Mas para aqueles que deram ouvidos ao aviso, que passaram essas semanas preparando seus corações, em vez de apenas seus suprimentos de emergência, há paz sobrenatural no meio da tempestade. Exatamente como Jesus prometeu, ele está guardando aqueles que verdadeiramente andam com ele mesmo, enquanto tudo ao redor deles treme. O cristianismo confortável, que caracterizou a igreja brasileira por décadas, está terminando. O tempo quando as pessoas podiam brincar de jogos religiosos enquanto viviam para si mesmas acabou. De agora em diante, apenas fé autêntica sobreviverá ao que está vindo. Penso naquela visão frequentemente. As pessoas orando que brilhavam com luz no meio do caos, protegidas pela presença de Deus enquanto destruição rugia ao redor delas. Isso é como preparação espiritual verdadeira se parece. Não se esconder da tempestade, mas permanecer na tempestade com fé inabalável num Deus inabalável. Meu nome é José Roberto da Silva. Morri por 9 minutos em 22 de junho de 2025 e recebi um aviso de Jesus de que setembro marcaria o início do fim. Tudo o que ele me mostrou está agora se realizando exatamente como ele previu. O abalo começou. A divisão entre crentes preparados e despreparados está se tornando visível. O tempo de cristianismo confortável está terminando e o tempo de fé autêntica está começando. A pergunta não é se essas coisas acontecerão,
Elas estão acontecendo agora mesmo. A pergunta é, se você está pronto, não pronto com comida e água, embora a preparação prática tenha seu lugar, pronto em seu coração, pronto em seu relacionamento com Jesus, pronto para permanecer firme quando tudo que pode ser abalado está sendo abalado, porque a tempestade está aqui. Mas também está o Deus que controla a tempestade, e aqueles que verdadeiramente o conhecem não têm nada a temer.